Bom domingo a todos, eu me chamo Lucas e vocês estão no canal Restauração SA. Vocês viram que eu estou investindo no setup aqui, ó, melhorei a cadeira, melhorei o tripé aqui, tá vendo? Agora eu não preciso ficar abaixado para filmar, posso gravar em paz. E gente, deixa eu falar uma coisa. Vocês que não conhecem o nosso canal ele foi criado na época da pandemia e eu quis ensinar para as pessoas alguns pilares. Então, investimentos, ensinar as pessoas a investir, pessoas a investir o dinheiro parado na poupança. Outra questão, eu trabalho muito com ressignificação, porque eu estudei hipnoterapia e programação neurolinguística. E na época da pandemia, muitas pessoas sofreram com depressão. Então eu criei esse canal para ajudar pessoas que ficaram limitadas por crenças limitantes, por traumas, e também passei bastante informação sobre isso. Então, investimentos, você aprimorar a sua essência, a forma que você vê o mundo, ser transformada, ser restaurada, ressignificando padrões que você foi programado de forma equivocada. Também falei um pouco sobre saúde, alimentação, enfim. Eu tentei colocar aqui no canal diversas coisas, pilares que são importantes para você prosperar na vida. No campo emocional, no campo da saúde e no campo financeiro. Essa é a base do canal Restauração SA, que você se restaure como um todo. Se você não conhece o nosso canal, tem várias playlists aqui embaixo. Se você gostar de alguma coisa, se te interessar, se inscreva no canal, dê o seu like aqui, o joinha, compartilhe com pessoas. Tem vídeos também que são cursos sobre sociedades anônimas, cursos sobre FII, Fundo de Investimento Imobiliário. Depois eu vou colocar outros cursos também. Gente, e hoje eu tinha duas pautas para falar. Uma sobre proatividade e outra que eu coloquei no Instagram um vídeo. Eu estou fazendo agora vídeos também diferenciados para o Instagram. Está aqui embaixo o Instagram. Falando sobre a diferença entre ser livre, ser líder e ser chefe. O ideal é que você seja sempre um líder e nunca um chefe, que você inspire as pessoas e não use o seu cargo para pôr medo nelas. Mas enfim, eu tinha preparado esses dois anos para falar para vocês. Eu falo sempre de improviso, mas eu já tinha pensado tudo que eu ia falar, um roteiro na minha mente. Mas eu recebi uma notícia sobre inteligência artificial absurda e eu não posso ficar calado sobre isso. Falar um pouco sobre os riscos da inteligência artificial. No meu outro Instagram que eu criei para minha empresa, né, agora eu abri uma empresa de consultoria jurídica também, chama a LKC Jurídica, a LK Consultoria Jurídica, e nesse Instagram eu faço um vídeo de terno, uma coisa mais formal, é um outro ambiente para um outro tipo de público, mas ali eu falei uma situação pesada que aconteceu de inteligência artificial na Corte de Nova York no início dessa semana. Então nesse vídeo eu vou aproveitar e vou amarrar todos esses temas. Então eu vou falar 3 experiências com inteligência artificial e por que ela é arriscada. E onde que ela pode ser positiva, tá? Vamos lá. Primeiro vamos voltar alguns anos atrás, eu acho que 2019 ou 2018, acho que foi 2018, eu estava no mestrado, eu fazia mestrado na USP, no Largo São Francisco, aqui em São Paulo, e a minha professora, a professora Paula Forgione, uma grande contratualista, ela passou pra gente um tema atemorizante. Foi o seguinte, eu não me lembro se foi no MIT, mas foi uma faculdade de tecnologia dos Estados Unidos. Eles fizeram uma parceria com uma faculdade de direito para ensinar duas inteligências artificiais a conversarem, a fazer contratos. Só que quem passava os termos para isso eram os programadores. Então eles passavam assim, olha, o contrato vai ser em inglês, vai ser baseada na lei do estado, por exemplo, de Massachusetts, e assim por diante, entendeu? E aí a inteligência artificial A começava a trabalhar com a inteligência artificial B e ia reportando essas negociações. Então, eu te dou $20 por um produto X. Ah, não, se eu melhorar o produto, eu te dou 25. E elas foram negociando. Uma dessas inteligências artificiais considerou naquela época, olha, foi em 2018 isso, que a intervenção humana estava atrapalhando o processo porque os humanos estavam muito lentos. Eles falaram, vamos criar uma outra língua. E eles inventaram uma língua XYZ que não existe e começaram a negociar aquela língua em alta velocidade. Os cientistas ficaram apavorados e puxaram o experimento. E nunca mais, pelo menos que eu tenha notícia, deixaram uma IA negociar com outro IA. Eu não estou falando dessas IA tipo chat GPT, que é tipo um bebezinho aprendendo. Eu estou falando das IAs mais avançadas que tem no exército americano, aquele padrão de inteligência artificial, que está sendo programado há muito tempo, isso já existe há muito tempo. Só para vocês saberem, gente, e assim, eu abomino qualquer tipo de guerra, mas muito da nossa tecnologia hoje veio de experimentos militares. A internet foi um experimento militar, quase tudo que a gente tem em casa hoje de tecnologia, celulares, foi usado para se comunicar em guerra, entendeu? E depois, muitos anos depois, primeiro chega de uma forma secreta, através de exércitos de países que dominam o mundo, para depois chegar para nós, réis mortais e simples consumidores. Então, assim, por que eles puxaram o pulo? Eles assustaram. E eu, na época, falei, nossa, que coisa louca, né? Mas, assim, não era uma coisa que estava chegando ao nosso mundo hoje em dia. Só que agora tá. Agora eu vou falar o caso do advogado de Nova York. Você vê que eu acabo, mesmo não querendo, acabo puxando um pouquinho pro direito em qualquer plataforma, em qualquer lugar.
Beleza, o advogado de Nova York perguntou para o ChatGPT, ChatGPT, me dê jurisprudência de caso tal, tal, tal contra a companhia aérea. Ele estava processando a Avianca por uma situação que aconteceu com o cliente dele. Beleza, o cara lançou lá na petição os precedentes, e nos Estados Unidos, o common law, ele é baseado em precedentes. Então, se você acha casos julgados muito parecidos com o seu, você tem mais chance de ganhar o processo. É a jurisprudência brasileira, só que aqui existe um critério diferente de avaliação. Então, o juiz vai entender se aquilo cabe na lei, etc, etc. Lá é muito mais direto, é muito mais voltado para os julgados. Eles têm uma visão mais prática. Não tem melhor ou pior, mas é uma forma diferente. Se o caso realmente se encaixa, eles simplesmente julgam favorável. E aí a juíza foi pesquisar a jurisprudência, óbvio, né, no banco de dados da justiça, e as jurisprudências foram inventadas, elas não existiam. Esse advogado ele foi processado, e quando ele foi processado, ele mostrou as telas do ChatGPT, que é o ChatGPT, falando, ó, tem certeza que essa jurisprudência é verdadeira? O ChatGPT, entre aspas, mentiu. Ou ele foi programado para acreditar que aquilo foi verdadeiro, ou ele mentiu, que seria uma coisa mais perigosa ainda, concorda? Basicamente, o ChatGPT disse o seguinte, essa jurisprudência é muito confiável, e essa foi a defesa dele, porque ele não defende nada, porque o advogado tem que revisar suas fontes. Enfim, olha o nível que a coisa está chegando. Agora eu vou falar uma coisa rápida que eu acho positiva no ChatGPT. Eu prefiro pensar nas minhas estratégias, mas por exemplo, se você vai fazer anúncio online, eu estou com uma empresa e eu estou anunciando online algumas coisas, fazendo tráfego pago. E você está criando os anúncios. Então, tipo, vamos supor que a tua empresa tem um nicho específico, sorveteria, vende sorvetes. O Google Ads ele pede 30 linhas lá para você. Só que você já criou o que você tinha, o que você achava. Você pode pôr no ChatGPT, crie para mim 12 anúncios persuasivos sobre sorveteria com até 80 caracteres. Ele te dá na hora. Você não precisa copiar, mas você pode pegar os melhores e você melhorar eles, entendeu? Então, não é uma ferramenta desprezível. Está sendo muito, muito usada no marketing digital. Muito usada. Estou dando um exemplo besta aqui, que eu não vou dar um curso de marketing digital aqui. Mas está sendo muito usada. Eu fiz um curso que tem bastante ferramentas que você pode usar com ele. Não vou desprezar isso. Mas a inteligência artificial como um todo, ela é uma arma, ela é uma coisa perigosa, entendeu? É que nem, por exemplo, um revólver. Um revólver é uma coisa que você pode usar para defender a sua vida ou para tirar uma vida num homicídio, numa situação ruim e negativa, correto? O ChatGPT é a mesma coisa, depende do que para que você usa. Qual que eu vejo que é o grande risco da humanidade? É colocar a inteligência artificial em armas humanas de destruição em massa. E aí nós vamos ao que gerou o vídeo de hoje. Gente do céu. Os Estados Unidos fez um teste, é uma simulação, não era um teste verdadeiro com pessoas, era tudo online. Mas um drone, eles têm drones super precisos nos Estados Unidos. E o que esse drone faz? Basicamente ele ataca um alvo e mata as pessoas lá. E quanto mais ele acerta o alvo, mais pontos ele ganha. Esse drone, ele tinha um operador humano, ok? Esse operador humano, ele decidia quando atacar o alvo e não. Então, por exemplo, aqui estava o alvo, era um, sei lá, um presidente de um país inimigo e estava toda uma tropa militar aqui, e aí estava nublado. E o drone estava indo, e a visão tática, falando aqui de termos militares, a visão global estava encoberta. Então ele não sabia se tinha algum ponto cego que podia ver o drone antes do drone chegar. Se esse drone fosse, por exemplo, derrubado por um sniper, o que é com o sniper? Ele ia atirar e derrubar o drone não ia ter visto, porque ele estava no ponto cego, que tinha uma névoa aqui. Os Estados Unidos ia perder dinheiro e o atentado ia ser descoberto, ou seja, esse cara ia se proteger muito mais. Então o operador falava, cancele a missão, beleza. O que aconteceu? O drone começou a fazer pontos e ele julgou, a inteligência artificial julgou que ele estava perdendo pontos por causa do operador humano. O que ele fez nessa simulação? O drone com a inteligência artificial deu meia volta e matou o operador humano, para ele poder fazer mais pontos. Olha que absurdo. Aí reprogramaram o drone para ele não atacar seres humanos, etc. Lembram do Isaac Asimov? Foi um cara russo genial que escreveu vários livros sobre tecnologia. Muito depois fizeram um filme bem superficial chamado Eu, Robô. Mas uma das leis da robótica escritas por Asimov é que o ser humano não pode atacar o seu criador em hipótese alguma. Portanto, ele não poderia matar um homem em hipótese alguma. Beleza, então eles fizeram uma reprogramação nessa inteligência artificial e puseram ela para atacar. Daí o drone ia atacar e ele percebia, pela velocidade da inteligência artificial, que era um alvo de risco que o operador poderia cancelar. Ele voltava e atirava na torre de comunicação.
sem comunicação, ele ia lá atacar e fazer mais pronto. Ou seja, a inteligência artificial ela não tem nenhum tipo de ética, nenhum tipo de moral, ela não tem uma formação ética. Por mais que eu tente respeitar o Estado laico, eu respeito muito o Estado laico, mas assim, e respeito todos vocês com qualquer fé, uma formação religiosa, no sentido não de religiosidade extrema, mas acreditar que existe um Criador, acreditar que a gente tem um espírito e uma alma dentro de nós, esse tipo de formação gera de per se, gera intrinsecamente, estou falando difícil aqui, mas gera dentro de nós uma ética, uma preocupação com a vida e não tirar a vida. Matar alguém, além de ser um crime, também é um pecado mortal, uma coisa muito grave. E assim, eu sei que tem muita gente que acompanha meu canal que não tem nenhuma fé, eu respeito isso, mas gente, existem princípios éticos que são trazidos através da fé no Criador que nunca uma máquina vai ter. A máquina só vai pela eficiência. E pela eficiência, a raça humana pode ser considerada obsoleta. Então, esse caso específico, depois puxaram o plug e estão reprogramando, mostra o seguinte, seria muito complicado dar para máquinas que são armas acesso à internet. Porque através da internet eles podem se multiplicar em termos de inteligência, bloquear os nossos códigos, acessar ogivas nucleares e atacar países. Isso foi o que James Cameron, o diretor, previu no filme O Exterminador do Futuro. O filme 1 ele é muito antigo e era uma época que tinha poucos efeitos especiais, então ele não trabalhou tanto isso. Mas a partir do filme 2, ele fala como funciona esse sistema, o sistema Skynet. Tem uma coisa que chama singularidade. O que é isso? É a inteligência artificial, ela alcançar eu sou o que sou, como nós, a autoconsciência, e se aprimorar e chegar a julgar que os seres humanos devem ser escravizados ou são inferiores. E estão investindo muito nisso. E tem uma contradição aparente que o Elon Musk ele tem falado muito mal da inteligência artificial, muito risco e tudo mais. Só que ele teve uma patente aprovada pelo FDA para colocar chip na cabeça das pessoas. Alguém acredita em Papai Noel? Porra, chip na cabeça das pessoas? Você imagina uma inteligência artificial hackeando um ser humano e usando um corpo humano. Cara, que doideira, é coisa de louco. Então assim, eu não tenho poder nenhum sobre nada disso. Eu só posso alertar que é um perigo mexer com isso, que isso deveria ser, se não totalmente destruído, no mínimo controlado, para que essa inteligência artificial ela ficasse em sistemas fechados. Tipo, urnas eletrônicas, em teoria, elas são sistemas fechados, certo? Depois ela só transmite. Mas que ela não pudesse receber dados da internet livremente, fornecer dados. Então, a inteligência artificial ela iria para a internet para aprender por um tempo, depois ela é desligada e aí você trabalha com ela, entendeu? Ela não pode trabalhar 24 horas aprendendo. No mínimo, pôr uma coleira nisso. Porque a coisa tá ficando perigosa. Tá ficando bem perigosa, entendeu? A inteligência artificial matar um operador humano numa simulação. Mas era uma simulação que é o mesmo chip de computador que eles põem no drone real, entendeu? Então, gente, o negócio tá absurdo. Bom, essa é a minha reflexão de hoje. Deixe nos comentários o que vocês acham disso. Um negócio bem complicado. E assim, pode pôr no Google aí. Isso aconteceu ontem, anteontem, tá? Esse do chip foi aprovado hoje pelo FDA. Então, são coisas que estão acontecendo, não são teorias da conspiração, são fatos e são reflexões sobre fatos, ok? Bom, é isso. Eu desejo a vocês um excelente final de domingo, uma boa semana. Acompanhe também o nosso Instagram, que tem vídeos diferentes. Lá eu vou falar um pouco sobre direito empresarial, mas eu vou focar, como esse Instagram, o meu Instagram do canal Restauração, mais no sentido do empreendedorismo, para ajudar pequenos empreendedores, questões de liderança, como medir os seus investimentos, como segurar os investimentos, investir com pouco, esse tipo de coisa para ajudar você, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima e tchau!